gente está com a professora Eloneide, né? Ela trabalha como medicina chinesa, vai se apresentar um pouquinho. A gente fica muito feliz por estar de novo contigo, você ter aceitado mais uma vez o nosso convite, como foi da outra vez, também maravilhoso. E a gente deixa aqui um pouquinho, né, como a Fê disse na outra gravação, de que você já é da casa, então fica à vontade para contar um pouquinho do seu percurso, contar da sua história, principalmente em relação aos trigramas, né, como você chegou até aqui. Tá certo. Bom, então eu sou formada em medicina chinesa há quase 25 anos, que de 97 para cá já dá isso, né? Quando eu falo que eu comecei a estudar nos anos 90 é complicado, né? Mas, enfim. Então, e eu sempre me interessei para pesquisar um pouco mais, entender um pouco mais. Porque hoje em dia a gente tem tanto mais informações, livros, né? Quando a gente começou a estudar, era tão precário os livros, as coisas que a gente tinha aqui no Brasil, né? Tudo era trazido de fora. Então, eu sempre gostei de estudar muito e querer entender um pouco mais. Porque quando fica muito abstrato, eu queria entender. Então, assim, eu queria muito... então, todas as vezes que eu atendia, eu queria, de alguma forma, ver se mudava, né? Então, eu sempre busquei estudar muito sobre pulsologia, sobre expressão de língua, porque eu queria entender, sobre apalpar os pontos e ver se deu diferença. E aí eu tive a felicidade de, quando eu estudei, fiz muitos cursos no SEATA, fiz outros cursos em outras escolas, conhecer o professor Célio Páscoa, que ele pesquisava sobre a auriculoterapia no Brasil. Isso no começo de 2000, né? 2001. E aí a gente foi estudar junto, e eu tive a felicidade, porque ele fez muitos cursos fora do Brasil, era um senhor, então ele fez muitos cursos fora do Brasil, tinha muito material, muitos livros, uma biblioteca vasta, em várias línguas, né, de livros de acupuntura do mundo inteiro, e ele tinha se apaixonado pelo trabalho do Boris de Bardo, na França, quando ele foi num congresso. E ele estava estudando a auriculoterapia quando conheceu. E aí a gente se conheceu em 2001, e eu me apaixonei pela possibilidade também de pesquisar para ver se realmente funcionava ou não, né? E o Célio tinha um ambulatório para pesquisar mesmo, se funcionava o que ele estava fazendo ou não. Só que o trabalho que o Célio trouxe da França, o trabalho do Boris, era um trabalho que o Boris fez através de meditação faraônica, e o Célio pesquisava esses pontos através de radiestesia, através do pêndulo, né, para ver se realmente os pontos estavam certos ou não. E assim, terminar de concluir esse mapa, porque o mapa veio em 83, faltando muitos pontos, muito trajeto, tudo. Então, quando eu cheguei, que eu já vinha dessa coisa de saber se realmente funcionava a acupuntura ou não, eu falei para o Célio, mas a gente pesquisa com pêndulo, mas para a gente pôr e saber se funciona, a gente tem os recursos da acupuntura. A gente pode ver se o pulso melhorou, a gente pode ver se a língua realmente dá diferença quando a gente põe. E a gente, como são os trajetos dos meridianos na orelha, a gente pode usar todas as técnicas da acupuntura sistêmica. A gente pode fazer vaso maravilhoso na orelha, a gente pode fazer canal unitário. Ele, mas sério? Eu falei, porque ele entendia muito bem de aurícula chinesa, francesa, radiestesia, e eu conhecia muito bem de acupuntura sistêmica. Então ele falou, então vamos lá, já que você entende, então vamos. E aí a gente começou. Eu, o Célio, a esposa do Célio. Quando eu conheci o professor Célio, ele já devia ter uns 70 anos, se eu não me engano, porque ele morreu com 80 e alguma coisa, em 2018, e aí ele se encantava porque eu queria muito, ele falava, não, porque se a gente ficar com pêndulo, as pessoas sim, elas acreditam, tudo, mas se a pessoa vê que a língua dela mudou, ou que o pulso dela deu diferença, ou que a face dela mudou, vai ser uma coisa que a gente vai conseguir trazer mais para as pessoas. As pessoas não querem só pegar um pêndulo e achar um ponto, porque isso já é uma coisa que todo mundo... Mas ele era muito bom em radiestesia, gente. Era um professor de muito conhecimento, ensinou muita gente no Brasil, radiestesia, né? E aí eu falei, então, e eu comecei, eu falei, então assim,
a gente vai pesquisar os pontos que está faltando, vamos continuar a pesquisa. Aí a gente, de 2002 a 2007, a gente pesquisou para fazer o livro, mas a gente pesquisava e dava aula. Só que na minha concepção, eu queria assim, como que é a localização anatômica deste ponto? Então, esse foi a minha pesquisa, né, que eu fui ali pesquisar mais para entender onde era a localização anatômica do ponto VC17, por exemplo. Não só achar ali com o pêndulo, tudo. Então, eu terminei de concluir o trabalho com o Célio, de pesquisar todos os trajetos e meridianos que faltavam no trabalho do Boris de Bardo, que é um trabalho da França. E quando a gente fez o livro, lançou em 2007, o Célio fechou a escola, então eu continuei fazendo as pesquisas. Pesquisando os pontos, as técnicas que a gente tinha feito o livro, em várias questões, em vários desequilíbrios, né, com criança, com adulto, com pessoas que usavam antidepressivo, com pessoas que usavam só anti-inflamatório, né? E aí, 2012, a gente conseguiu concluir completamente o trabalho ali dos micromeridianos, fez os mapas, tudo que faltava no mapa do Boris. E aí eu comecei a me dedicar a localizar os chakras, os pontos de chakra do corpo que se relacionavam com os micromeridianos e se a hora que eu colocasse esses pontos, o que acontecia com os pontos de chakra, o que acontecia com as pessoas. Então, passei uns 3 anos pesquisando sobre a relação dos pontos de chakra no corpo com os micromeridianos da orelha. Então, a gente fez um trabalho incrível, assim, que a gente consegue fazer um reset bacana, a gente entendeu que chakra não é uma coisa só superficial, que o corpo, os pontos localizados no corpo, ele realmente fica, tem nó, tem cordão. Então, a gente foi ali, né, pesquisando. Quando a gente concluiu o trabalho dos chakras, mais ou menos no meio, apresentei em julho de 2016, eu comecei a dar aula como docente, assim como o professor Daniel, da Escola da Espanha, do professor Carlos Pérez, que eu e o Daniel, a gente fez curso de docente juntos, né, que o Carlos Pérez deu no Brasil. E aí eu comecei a dar aula, né, com o pessoal do Carlos. E ele falava muito da relação ali dos trigramas com o vaso maravilhoso, só que eu falei, gente, mas falta alguma coisa, todo o livro que eu pego, né, principalmente os livros que eu estudava com o Célio, tinha os trigramas e a compensa da acupuntura, mas e aí? Eu falei, mas eu falo, mamãe, e aí? Então a gente teve a ideia ali de encontrar, né, teve a sorte de encontrar a múmia do Otzi com essas tatuagens, e a gente começou a usar os trigramas desenhando nos pontos da acupuntura. Como eu já vinha desses anos todos de pesquisa com os micromeridianos, para mim a coisa mais simples foi, vamos definir técnicas que dá para usar com os trigramas, porque, olhem só, trigrama é um gerador de energia. O trigrama, ele vai gerar calor, ele vai gerar vento, ele vai gerar água, então ele é um gerador de energia. Então eu não posso pensar em usar um trigrama para sedar o meridiano. Vocês imaginam eu usar pontos para sedar e tonificar? Sim. Não tem sentido, porque a agulha é um captador de energia. Então, a gente tinha que pensar em técnicas que usassem os trigramas como gerador de energia. Não sedação, porque não tinha como. Mas a gente também pensou, se a gente pegar o pêndulo e fizer a pergunta, vai ser igual ao trabalho que todas as pessoas têm. E outra, a gente está trazendo coisas muito antigas, né, para a humanidade ali. Porque sempre a gente tem os grupos no mundo inteiro que estudam Xing, né, o Feng Shui, e a gente tem muitos trabalhos ali com os trigramas, né, com o Baguá. Mas um trigrama no ponto de acupuntura, a gente não tem. O nosso trabalho é pioneiro nisso. Depois, a partir daí, as pessoas começaram a usar outras formas. Então, a gente pensou, se o trigrama ele não ceda, então a gente tem que achar formas que o corpo, né, em cima do nosso diagnóstico, o corpo decida qual é o trigrama necessário para que ele movimente essa energia, né? Ele elimine o vento, o frio, o calor, enfim, ele regenere células, ele regenere regiões. Então, foi desta forma que a gente criou a técnica, usando a inteligência do corpo para escolher o trigrama, né? Então, a gente, o meu marido, o professor Adalbert, criou as 8 cartas para conectar a pessoa no Baguá, né? E o corpo da pessoa vai escolher, né, a carta. Mediante
a minha inspeção de língua, a minha palpação de pontos, verificação do pulso dela, posso medir com o Hildoraco para aferir, depois o corpo, né, escolher uma carta, eu vou lá e uso as técnicas mais adequadas para aquela situação. Então, quando a gente olha, então tem técnicas para sedar trigrama. Não, porque não tem, como que eu vou colocar um trigrama no corpo para sedar? Para sedar. Tipo, não precisa estudar muito para entender que não é assim. Nós estamos falando da manifestação da natureza. Quando eu entendo que eu sou um ser que estou no meio, né? E neste meio eu tenho frio, calor, né? Eu tenho as estações, eu tenho a rotação da Terra, eu estou em conjunto com tudo. E eu estou usando essa energia para movimentar os meus canais de energia. Que é isso que o chinês fala sempre, né? Sim. Que a acupuntura te traz para você estar cada vez mais conectado com a natureza. Equilibrado. O que eu e o professor Adalbert trouxemos é a conexão com os trigramas, que são manifestações da natureza, de uma forma onde você, usando o Yin e o Yang, possibilita várias formas de tratamento. Para gerar, né? A gente está para gerar. Exatamente, para gerar. Então, esse trigrama, ele tem 3 linhas, então ele trabalha o nosso campo físico, mental e emocional. Então, ele engloba um todo, né? Por isso que, assim, a gente traz essa inteligência. O corpo tem que ser, né? A gente tem que saber o que a gente precisa se curar. Por mais que a gente tenha uma medicina vasta, a gente tenha todos os outros recursos, mas mesmo que eu dê para uma pessoa, né, ou um médico, enfim, o melhor remédio do mundo, se ele não tiver consciência disso, ele acaba não se conectando, ou achando que aquilo não funciona como ele queria, e o remédio realmente não faz o efeito. Por quê? Porque são as conexões celulares que fazem com que essa medicação seja direcionada para o lugar ali mais adequado, seja no cérebro, seja em qualquer região que essa medicação seja determinada, né? E aí... É uma informação, né, professora? É uma informação, da mesma forma, né? E é aí, uma informação. é muito interessante que você fala quando gera, né? Quando você gera, você movimenta, você desestagna, você tonifica, né? Onde tem que ser tonificado, você regula. E a partir do momento que você regula, você traz, como o chinês muito bem fala, você traz ao equilíbrio e o equilíbrio traz a saúde. Perfeito. É isso. É um ciclo. Perfeito. É um ciclo. E professora, como é que a senhora pode falar aí um pouquinho sobre as dores aí? Como é que o trigrama, a acupuntura digital, né, com os usos dos trigramas podem estar auxiliando aí nas dores físicas, mentais, emocionais aí dos nossos pacientes, tanto os animais como humanos também? Então, assim, a gente vai falar de física, tá bom? Porque senão a gente vai ter que ter mais tempo para a live, né? Enfim, mas é isso. Mas olhem só. Vamos pensar de uma forma bem simples. Você pegou uma friagem, né? Nessa friagem você tá com uma dor, porque o frio ele contrai, certo? Sim. A gente não trabalha acupuntura, pontos específicos para que esse frio saia do corpo? Sim. Sim. É exatamente assim que a dor vai melhorar. Se eu trabalhar todas as técnicas e esse frio não se movimentar daquela região, eu vou passar anos com aquela dor, né? É claro isso. E dor de frio é uma dor pesada, ela não cessa. E quando você tem contato com frio, ela intensifica mais ainda. Então, é isso que os trigramas fazem. A gente vai trabalhar para que movimentar esse frio, para que ele saia do corpo, né? Que ele se movimente e que a pessoa consiga ficar sem aquele frio que contrai a musculatura, que faz com que o sangue não circula, que faz com que a linfa não se movimente. Então, tem frio, tem dor. Então, é uma coisa muito simples e que a gente faz na acupuntura, né, com a agulha, e que a gente não se dá conta que tudo que a gente faz
é exatamente eliminar, né? A gente trabalhar ali para que o corpo movimente, gere mais calor, elimine esse calor, saia do corpo, o frio, enfim. Então, as dores, elas são geralmente estagnações de alguma forma. Você tem um animal, a gente está falando de humano, mas você tem um animal que ele dorme no chão, ele começa a ter dor na coluna. Vocês vão lá e vocês vão pedir para o tutor, ó, ele precisa sair do chão, né? Mesmo que seja um papelão, você tem que colocar, e vocês vão usar coisas que aqueçam para que esse frio saia do corpo e as dores dele melhorem. É basicamente isso que a gente faz. Ótimo exemplo, rotineiro. Então, é isso. Se tiver um calor, o que vocês vão fazer? Vocês não vão, então, o animalzinho está com uma inflamação. Então, a gente vai trabalhar para que essa inflamação movimente ali a gente vai falar, né, essa energia, movimente, e esse calor seja dispersado, saia do corpo, ou com alimento, ou com pontos, ou com qualquer coisa, com medicação, né? Vocês que são especialistas nisso, né, em remédio, em medicações para mim. Mas que é isso, então, assim, as nossas questões, as nossas dores, elas são basicamente de frio, calor, secura, umidade. É isso. É muito e tudo que a interessante gente... que a gente... Desculpa, pode professora, falar. pode falar. Não, pode falar, por favor. Falando de medicação, né? É muito interessante que quando a gente fala, por exemplo, de uma medicação para dor, muitas vezes o que a gente está fazendo lá, a gente está mascarando uma manifestação do corpo apenas. Quando a gente pensa nessa regulagem, é uma proposta completamente diferente. A gente está trabalhando na causa. E esse é o grande encanto da medicina chinesa. E a gente entendeu o que foi que estagnou. Será que foi o frio que entrou? Será que o órgão está frágil? Então, o que é que a gente tem que movimentar? E esse é o plus, é o tudo da medicina chinesa, em especial, que a gente é apaixonada também, de que a gente resolva ao fundo e não mascare. E isso é um desafio que eu e a Fê enfrenta constantemente aí na discussão com os nossos colegas clínicos, de até onde a gente precisa ir com esses medicamentos que simplesmente mascaram. Ou a gente precisa realmente organizar esse corpo, claro, num primeiro momento, animal com dor, óbvio que a gente precisa de um controle de dor, porque senão a gente desorganiza o corpo como um todo, mais ainda. Sim. Mas entender que razão é essa. Então, é buscar exatamente, por isso que eu falei, um ótimo exemplo, é buscar exatamente de onde está vindo esse frio. Esse animal está dormindo na correnteza? Ele tem uma casinha? Ele dorme no chão? Porque muitas vezes é só isso. É o que você disse, é colocar a almofadinha debaixo dele, é colocar um papelão debaixo dele, acabou o problema. Aí você vai só mascarar e tá com dor, vai ficar dando de pirona, na verdade de pirona, e o cachorro vai continuar no gelado, vai continuar no frio e vai piorar cada vez mais. O frio vai penetrar cada vez mais. E o mais sério é que, assim, seria um movimento simples, né? Tirar ele daquela corrente de ar, porque à medida que você for dando um analgésico, você vai comprometendo a função do fígado, principalmente, né? Você vai comprometendo a função dos órgãos e as vísceras vão recebendo também aquelas informações. Então, o animal não teria nada, né? Ele sairia da... E a mesma coisa nós, a gente sai cedo para trabalhar, né? As roupas também, a gente... claro que chega uma hora que a gente tem consciência, começa a se cobrir um pouco mais quando chega essa época. Mas a coisa mais comum é a gente ver as meninas, né? As meninas, eu já vivenciei isso também, tá? Não sei vocês, mas roupa muito curta, com a barriga... Eu já fiz isso muito bem, já tive cólicas insuportáveis, né? Até eu entender na medicina chinesa. Só que aí, quando você vai estudar medicina chinesa, que você é uma pessoa mais jovem, você envelhece muito rápido. Porque seus amigos falam, tá igual a minha avó, você tá igual a minha avó. E eu já acostumei, que eu sempre brinco, então, eu sou realmente uma senhora, tá tudo certo. Porque você fala, olha, mas tá menstruada, né? Você vai ficar andando de pé descalço? O ideal é que não, coloca... Ai, mas você tá igual a minha avó. Gente do céu, é muito idosa. Mas por quê? Porque para nós tudo que... Se a gente tá no meio, que a gente tá... Olha só, o que às vezes eu me pego um pouco, que assim, eu acho que a forma como é ensinado para nós, medicina chinesa, principalmente quem estuda antes, né? As energias perversas, né?
fala as energias perversas. Eu acho que se conscientizasse nós, que nós estamos no meio dessas manifestações da natureza, e que tem horas que a gente tem que se precaver delas, mas que elas fazem parte do todo, ela não seria perversa e a gente não usaria como se fosse energia perversa. Porque essa mesma energia, a gente tem vento, calor, secura e umidade interna. O que pega é quando isso se sobrepõe, quando vem de fora em excesso, se sobrepõe. Então, o órgão, né, acaba trabalhando demais, o outro de menos. Mas eu acho que as informações que a gente recebeu, eu acho que foram um pouco... explicaram mal para a gente, sabe? Porque não são energias perversas. Simplesmente, se a gente começar a... Quando tiver um vento, eu não preciso... O vento, ele é necessário, porque ele tem que espalhar sementes. Tudo é necessário, ele não é perverso. Ele é necessário. O que acontece é que se eu estou vivenciando a época do ano que tem mais vento e eu preciso me expor, o normal é que eu me agasalhe, para que eu não tenha um torcicolo, para que eu não tenha uma dor, seja ela qual for, né? Mas, então, eu acho que aí a gente vai para o perverso e a gente acaba, às vezes, nem conscientizando o nosso paciente. Porque aí a gente vai chegar para ele e vai falar, olha, não toma frio que é energia perversa, né? Aí o cara vai, a pessoa, em vez de falar, a pessoa está falando de energia, o que tem a ver de perverso com frio, gente? Sim. Então, eu acho que nos orientam, às vezes, assim, acho que a forma podia ser melhor, porque aí a gente se interessaria mais para estudar as manifestações da natureza e a gente conseguiria passar melhor para o nosso paciente, seja ele quem for, que essas manifestações estão lá, mas quando chegar essa época, eu tenho que me prevenir um pouco mais. Se eu sou mais sensível ao frio, eu tenho que ir no frio, me precaver um pouco mais, usar, né, mais alimentos mais quentinhos para que meu corpo não tenha que trabalhar demais em cima desse frio. E, gente, acreditem ou não, é só isso que eu e o professor Bert ensinamos os pacientes, os alunos, a se conscientizar das manifestações da natureza e usar os trigramas nos pontos da acupuntura exatamente para isso, para movimentar essas energias, mas também, né, se eu movimento essas energias e a pessoa também não presta atenção, então eu preciso que ela se conscientize também, seja uma pessoa ou seja, né, o animal ali, ou eu vou dar, né, repassar os conhecimentos para alguém que é veterinário. Ou muita gente me procura, querendo ou não, né, muita gente me procura para orientar. Então, é o simples só. Porque a gente... Isso que eu ia falar, professora. Eu acho que o que as pessoas estão perdendo um pouco, né, pela modernidade da coisa, é que essa coisa que a senhora falou da avó, né, da pessoa idosa, de falar. Mas que se a gente for ver, são coisas que lá atrás, né, a gente traz para agora, que nem a senhora falou da menstruação. Por que a avó falava? Tá menstruada, não lava a cabeça, né? Depois que eu comecei a estudar acupuntura, principalmente fui ler lá o Operador Amarelo, fui falar, meu Deus, minha bisavó e minha avó estavam certíssima, né? Levantar à noite, pôr o pé no chão. E são coisas que acabam as pessoas falando, isso é coisa de velha, coisa de antigo, não tem nada a ver. Só que elas não se conscientizam que hoje, mesmo a medicina estando tão avançada, tendo tantos exames, tantas coisas para fazer, tantos remédios que acabam remediando, que às vezes tem coisas que não se descobre por quê. Por que aquela dor? Por que aquela tosse sempre? Por que aquela dor de cabeça que não cessa? Por que a pessoa, de repente, fica sempre resfriada? Será que não está aí a história toda, né? Da gente olhar para a natureza e trazer essas coisas para a gente. É aquela coisa, né? Não cai uma folha de uma árvore sem um motivo, né? Ela tem que cair tudo. Na gente é a mesma coisa. Começou a cair um pouco de cabelo, mais cabelo do que precisava. Pensa assim um monte de coisa primeiro, todos os tipos de doença. Toma um monte de cápsula para um monte de coisa, mas às vezes o simples tá dormindo muito de cabelo úmido, né? Não tá secando o cabelo. Então, assim, eu acho bem legal a senhora falar isso, porque os trigramas são a natureza, né? Os desenhos são, né? A montanha, o rio, né? É bem legal.
E é bem o que, É, e é bem o que ela está falando da questão de voltar a ser velha, né? De envelhecer muito rápido. E é exatamente isso que a Fê falou, eu digo mesmo. A partir do momento que eu comecei a estudar medicina chinesa, eu me tornei uma velha. Depois que eu fui mãe, mais ainda, porque aí eu faço tudo que a minha avó falava mesmo. Não deixa pegar o vento frio, você vai pegar uma friagem o tempo todo. E aí agasalho as meninas para sair de casa, agasalho as meninas para sair de dentro do carro e tomo muito cuidado. E a gente tem os dois lados, exatamente aí, né, da simplicidade, que é ou a gente tem uma falta de cuidado nossa com as manifestações da natureza que estão normais, ou a gente tem uma fragilidade muito importante nossa frente a essas manifestações. Então, ou a gente tem que cuidar das nossas fragilidades, né, tonificando o nosso corpo, que eu vejo a minha pequenininha aqui, eu tenho duas pequenas. Uma delas viu o frio, já tá com o nariz escorrendo. Então, a outra não, né? Então, cada um é diferente. Assim como come alguma coisa um pouco mais forte, já tem uma estabilidade daí das peles. Então, se é aí o problema, então vamos tratar e vamos tonificar. Ou é um lado ou o outro que a gente tem que organizar, né? sim, exato, perfeito. E assim, a gente fala de tanta modernidade, e esse é o normal, né? Que as coisas se modifiquem, se melhorem para a gente. Só que o que acontece é que a gente esquece que tudo está melhorando e a gente continua na Terra. As coisas não melhoraram e a gente saiu da Terra, né? A terra que a minha avó morava, a manifestação é a mesma ou mais da que eu estou. Não mudou nada. Então, a gente progride mentalmente, né, intelectualmente, esquece que para melhorar intelectualmente o corpo tem que ir junto. O corpo ele é vulnerável. Se não tiver um cuidado com o corpo, a inteligência só vai até um certo lugar, né? Então, a gente fala, é velho, né? Eu já há muitos anos que eu sou uma vovozinha assim, muito feliz, obrigada. Mas quando as pessoas falam, eu falo, então, mas que planeta que você está? Porque o planeta que a minha avó, a minha, enfim, é o mesmo que tem diferenças, né? A gente tem muita modernidade, muita coisa, né? Para mim, eu acho o antibiótico a coisa mais incrível do mundo, acreditem ou não. Porque a partir daí muita gente não morre, porque tem coisas que a gente pode fazer, mas tem questões que para isso que as coisas melhoram, é para que a gente consiga dar esse passo à frente. Então, é só a gente ter mais a consciência. Não dá para tratar uma coisa quando ela já chegou num nível muito grande. A gente vai trabalhar, por exemplo, se a gente pensar numa pneumonia, para a gente tratar com a acupuntura, ou com os trigramas, é inconsequência nossa, né? A gente precisa de medicação, e aí a gente vai usar o conhecimento que a gente tem dos trigramas, da acupuntura, para ajudar os órgãos a se sobressair a partir daquela medicação, se fortalecer em conjunto, né? Mas o que pega é que as pessoas, elas não... Né? Aí sim, eu concordo que você tem que ter uma medicação. Mas se a gente tem um começo, uma dor por causa de um frio, né? Uma dor por causa de uma inflamação, ou por causa de um vento, ou por causa de uma umidade, então começou, a gente tem que ir pelo simples, porque daí não vai precisar que no futuro tenha uma doença mais séria, algo que você precise de ter uma intervenção mais incisiva, né? Porque esse é o propósito ali do tratamento de medicinas complementares. É o preventivo, né? O preventivo, desde você não sair no frio, mas se você pegou o frio, vamos usar coisas que eliminem esse frio, que ajude o corpo a reagir. Porque se o frio já chegou no pulmão, aí a secreção, a umidade está lá e não tem como aspirar para tirar, né? Sim. Professor, e a gente falando desse mundo tão moderno, né, Rê? A gente queria puxar um pouquinho aí para o que a gente vê muitas pessoas reclamarem, né? Que são as dores de cabeça e as enxaquecas, né? Então, como é que a acupuntura digital pode auxiliar? Tem como? Né? O que a senhora pode falar um pouquinho sobre esse assunto também? Então, eu vou falar como alguém uma coisinha, Pro, rapidinho. Só puxando aí o pessoal, a gente já teve uma live com a professora Elaneide, que foi bem bacana. Ela falou bastante sobre os trigramas. Então, quem não assistiu, tá no nosso YouTube, Pensando Fora da Caixola.
dá uma olhadinha lá para rever essa aula. E aí depois, linkando com esse Café Pedi, eu ia pedir para que você falasse um pouquinho, quem está assistindo agora e quem vai ver e vai querer assistir a outra live que já foi, sobre como é feito a proposta de tratamento com os trigramas. Porque as pessoas falam assim, mas desenha na gente, coloca uma etiqueta, como é que acontece? Então, se puder explicar depois que, junto respondendo da questão da dor de cabeça, se puder falar um pouquinho para o pessoal como é que funciona isso, eu te agradeço. Perfeito. Então, vamos lá. Você me perguntou da dor de cabeça, né? Com esse mundo moderno e tudo. Como uma pessoa que estudou muito sobre chakras, né? Eu vou responder nesse sentido. A gente usa muito o nosso frontal, tá bom? A gente usa muito os olhos, né? Claro que a gente usa muito a mão, mas a gente usa muito o frontal, a pineal, para ficar o tempo inteiro se conectando, né? O olho está o tempo inteiro. Então, qualquer coisa que a gente faça hoje, a gente tem que ficar olhando muito tempo para uma tela, né? Independente se eu não estivesse falando de chakra, enfim, mas a gente consome muito essa região do corpo, porque a gente trabalha, a gente está no computador, se a gente não está, a gente está no celular. Então, a gente tensiona os músculos faciais de uma forma muito intensa, porque você quase não hidrata o olho. Então, você não hidrata, resseca, você começa a sentir dor por secura. Você está trabalhando e está ali segurando o dente, né? Então, muitas vezes, né, se a gente falar só do que vem de fora, não estou nem falando do que você ingeriu para dor de cabeça, mas só do que você vivencia no dia a dia, você já tensiona toda essa região da cabeça, gente. Então, não tem como não ter. E aí, você não consegue dormir. Então, você fica no celular. Aí, você não consegue dormir mesmo. Então, você, no dia seguinte, está com dor de cabeça, por quê? Porque não vivenciou todas as químicas, né, que o sono traz para deixar esse corpo mais estabilizado. Você viu alguma coisa que você não gostou, você tensiona, né, a mandíbula, sem contar em toda a sua parte visual, que você ficou o tempo inteiro na mesma posição ali. Então, as dores de cabeça, né, a gente está falando só de uma coisa simples que é ficar na tela. A gente não está falando de alimentação, não está falando de nada. Não. Então, se a gente for parar para pensar, a gente não faz nenhum, sei lá, um movimento ali na cabeça, ou um exercício ali no rosto, ou um exercício no olho para poder dar uma aliviada. Não. A tensão facial nossa é muito grande. E a gente está correndo um risco muito grande, porque assim, a gente está vivendo tudo muito, as coisas muito mental. O celular, né? A radiação, a luz, tudo está ali o tempo inteiro entrando no meu cérebro. Então, qualquer coisa, eu já explodo, porque eu estou num estado, né? Muita luz o tempo inteiro. A gente não tem, para a gente dormir, a gente tem que desligar tudo, né? Para o corpo poder, né? O hormônio ali, a melatonina, conseguir atuar, né? Serotonina e nada. E o pessoal tomando melatonina que nem água agora também, né? Então, porque é a pineal que produz, né? Mas você não tem um relaxamento de... Sua mente não está tranquila para você dormir. Sim. Né? Então, a gente tem isso muito intenso. Aí você fala assim, tá bom, e o animal? Se você dorme com um bichinho do seu lado e você passa a noite inteira no celular, você acha que ele ficou como? Claro. Então, né? Porque sabe uma coisa desculpe. bem interessante que a senhora falou? Eu fui atender uma paciente e eles ficavam o tempo todo, né? Ela, o marido, o cachorro, ninguém dormia. Ela falou, você não quer ir até o meu quarto? Eu falei, vou. Quando eu cheguei lá, o que acontecia? Eles ficavam o tempo todo envoltos por uma luz azul. Legal, bonito, lindo, maravilhoso. Mas eu falei para ela, tem que desligar, porque você não pode ficar com a luz acesa. Né? Então, ninguém vai dormir. O bichinho, o gatinho, você, nem ninguém. Você está estimulando ali o seu cérebro. É lindo de ver, mas é aquilo, a beleza, a modernidade, o tudo, mas não faz bem para você. Foi bem legal, será uma bela lembrada disso. Então, o que falta mesmo é só a consciência. Não é porque a pessoa, né? É que para ela, ou ela ouviu falar que é legal, aí ela coloca, né? Porque assim, como a gente tem muita informação, as pessoas
às vezes acabam não sendo tão responsáveis, no sentido, então se você colocar a luz azul, vai trazer calma. Se você usar um floral tal, vai acontecer isso. Se você usar um aroma, vai... Então, é a falta de responsabilidade, porque esses tratamentos todos são individualizados. Ninguém vai usar uma cromo de qualquer forma. Perfeito. Né? Então, falta essa responsabilidade. No que você falou dos trigramas, né? Então, é assim, ó. A gente vai fazer a anamnese, perguntar ao corpo. O desenho do trigrama, você vai colocar um micropore. Eu vou colocar, por exemplo, aqui o TA3, né? Vou colocar o micropore. Vou colocar grande para vocês verem, mas geralmente a gente coloca muito pequenininho, tá bom? E vou fazer o desenho do trigrama de baixo para cima. Vou fazer o trigrama do trovão aqui, tá? Que é uma linha Yang, uma linha Yin e uma linha Yang. O trigrama, então, como a gente pesquisou tudo, então a gente determinou o sentido que seria colocado o trigrama no corpo das pessoas, a forma de fazer o desenho, a técnica que a gente vai usar, né? Então, por exemplo, você está com uma dor de cabeça, você pode programar a água, né? Segurar as cartinhas, perguntar ao corpo qual trigrama ele precisa para acalmar a sua mente, que você vai programar a água com trigrama. Você pode encher a garrafinha de água, colocar a etiqueta, o trigrama que saiu, você desenha aqui. Para fazer no corpo, gente, eu não posso falar assim, eu vou ensinar a técnica, por quê? Porque tem que ter mais responsabilidade no que eu estou falando, tá bom? Sim. Então, mas vocês podem muito bem. Então, a gente desenvolveu a forma de vocês utilizarem a água, né? Então se você pegou as 8 cartinhas dos trigramas, se você for lá na nossa página, eu acho que tem, senão eu vou postar para vocês. Enfim, você pegou as 8 cartinhas. Opa, vamos lá. Pegou as 8 cartinhas dos trigramas, tá? Tem 8. Se conectando com o baguá. Essas 8 cartas é para haver uma conexão de baguá, tá? Então, você tá com muita dor de cabeça. Dor de cabeça é onde? No olho? Tá bom. Corpo. Qual trigrama você precisa para regenerar ou melhorar essa dor do meu olho? Ou, enfim, sabe? Trazer uma tranquilidade para o meu olho. Que aí você tirou. O corpo escolheu o trigrama, você vai lá, encheu a garrafinha de água, cola o trigrama aqui. Só que assim, ó, eu vou explicar para vocês que o trigrama, ele não você não vai desenhar ele na mesa, na cadeira, não. O trigrama, ele é desenhado direto na pele, ou então, ó, você encheu a garrafinha de água, você vai lá, faz o desenho, vou fazer a mesma coisa do trovão, tá vendo? Ó. Peguei aqui, de baixo para cima, fui lá e desenhei o trigrama do trovão. Essa água programada, tá? Porque é uma programação da água com o trigrama. Para aquela situação. Você deixa lá, usa umas 2 vezes, 3 vezes por dia. Mas você não pode usar direto na garrafa, tá bom? Porque geralmente ela vai começar a aparecer outras coisas aqui dentro. Você está programando essa água. Usou essa garrafinha de água por 2, 3 dias? Beleza. Quando você usa, geralmente, olha, quando é feito de uma forma que a gente olhe direitinho ali tudo, você só com a água você consegue ver a mudança na língua, a forma da água que é diferenciada quando você vai engolir. Então, tem todo um mecanismo. Mas vocês podem fazer assim. Pode fazer para um animal, que vocês vão perceber diferença na programação daquela energia do trigrama na água. Porque quando a gente pensa em trabalhar os pontos da acupuntura, a gente pensa também, o nosso corpo é 70% de água, não é? Foi pensando dessa forma que na pandemia a gente desenvolveu essa técnica que usa programação da água com os trigramas, seja para planta, para o animal ou para uma pessoa. Legal. Nossa, fantástico. Então já deixou uma dica, uma técnica maravilhosa aí, que ela está dando para a gente de presente, que dá para todo mundo fazer, né? Nossa, que perfeito, já dá para fazer aqui em casa. Todo mundo fazer, dá para fazer nas crianças, dá para fazer todo mundo, gente.
são coisas muito, muito simples da gente fazer. E é isso que a gente fica buscando, sim, trazer cada vez mais a simplicidade daquilo que a gente aprendeu. Porque se a gente ficar criando, né, assim, dificultando esse acesso, ainda fica mais difícil. E os trigramas, eles não vão trazer essa consciência só de trabalhar a nossa questão física, né? A gente vai conseguir trabalhar as questões emocionais. Eu sempre falo ali, né, quando a gente está dando aula para os alunos, né, a primeira coisa que eu falo é, a gente está conectando vocês a esses conhecimentos. A gente está conectando vocês aos trigramas. Porque o conhecimento está lá. Só que se vocês não se conectam, vocês não estudam, vocês não buscam e vocês não entendem que é algo que funciona muito e que vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Se não fica naquela coisa de é só um desenho, ou então alguém vai ver e vai, então eu vou criar isso, criar aquilo, e aqui tem uma responsabilidade no que a gente está fazendo, né? Porque é muito fácil você pegar algo do outro e copiar e fazer um samba, né? Mas criar alguma coisa não é uma coisa fácil. Não. Porque ou a pessoa tem responsabilidade, ou ela não consegue criar. Porque é uma grande responsabilidade. Tempo, né? Muito estudo, muito tempo para isso. Mas é muito, mas acima de tudo, uma responsabilidade com quem você vai cuidar, a quem você vai ensinar, por que você vai ensinar, né? Então, isso que a gente fica buscando todos esses... meninas, a gente está fazendo agora, esse mês, né? Outubro, que a gente fez, 8 anos de criação da técnica da acupuntura digital. Olha que legal. 8 anos, 8 trigramas. E aí a gente vai também fazer umas lives legais, vou querer que vocês participem, só estou querendo... Com certeza. Lives, ou então buscar ensinar um pouquinho mais, mesmo que seja online, para as pessoas ficarem mais integradas no assunto, né? Porque ensinar a gente já ensina, desde 2017, há muita gente, mas a gente quer cada vez mais trazer esse conhecimento para as pessoas, que é algo simples, né? Que é o que a gente falou na live anterior. Na pandemia, quantas pessoas a gente não ajudou, que estava com Covid, que estava dentro de casa, com o atendimento online, da forma que a gente desenvolveu, né? E a gente foi desenvolvendo cada coisa, né? O atendimento ali com as técnicas, o atendimento nos microsistemas, o atendimento online, que não é atendimento à distância, a gente não faz, né? Que nem a gente atende, a pessoa se aplica, a gente orienta como ela faz o atendimento, né? A programação da água que a gente criou na época, ali bem no auge ali de quando começou a questão do Covid, para que as pessoas conseguissem se tratar. Então, essa técnica beneficiou muita gente na pandemia. Tanto continuar beneficiando, né? Que é perfeita. Então, porque assim, muitas pessoas que não estavam trabalhando conseguiram atender os pacientes com Covid ou com qualquer coisa, ganhar sustento. Então, ela trouxe muitos benefícios, né? Então, assim, a gente só fica muito feliz quando a gente consegue cada vez mais compartilhar, porque o que acontece a gente ensina, então às vezes não dá tempo ficar o tempo inteiro ali trazendo para as redes sociais, compartilhando, né? Então, mas a gente fica muito feliz com cada pessoa que aprende, com cada pessoa que aplica, né? Você vê, às vezes alguém chega e fala, olha, meninas, na pandemia tinha gente que falava assim, Elô, meu cachorrinho está sangrando, a veterinária não está trabalhando, como que eu vou fazer? Eu não perdi tempo, olha, vai fazer assim, quando ela voltar, você vai. Então, quantos alunos não ajudaram? E à medida que as pessoas vão aprendendo a técnica, elas vão ajudando muito e muito mais pessoas, né? Então, a gente... 2 dias, né, Fê? Eu e a Fê estamos assim... quase tendo um treco de querer fazer esse curso. Mais toda vez que a gente conversa, a gente fala, a gente quer fazer o curso da Professora Ilonene. A gente está tentando terminar alguns que a gente se colocou para poder fazer o seu. Então, o curso com a certificação do MEC, a próxima turma é em fevereiro. Porque assim, está sendo muito bacana, porque a gente tem tempo, então a gente não tem que dar... A gente tem aula de final de semana também, ensinando
a coisa mais simples. Mas a gente está tendo tempo de trazer mais essa conexão e esse ensinamento para as pessoas, né? Com toda essa consciência de manifestação da natureza, para que elas entendam a relação dos trigramas com a manifestação da natureza e possam usar esses trigramas em benefício, né, dela, do animal, enfim. Então, está sendo, o curso de certificação está sendo muito bacana, as pessoas estão ficando, assim, muito felizes com o aprendizado, né? A gente tem muita gente formada em acupuntura, gente que fez acupuntura antes de mim, se vocês terem uma ideia, né? E que eu não tinha visto dessa forma. Eu falei, então, porque essa provavelmente seria a base do nosso aprendizado. Mas a gente aprendeu a acupuntura a partir dos 5 elementos, né? Os trigramas é quem deu origem aos 5 elementos. A gente vai aprender muito depois, então a gente não tem tanta consciência em nós, né? Dos trigramas em nós. Mas nada é por acaso, veio na hora certa. Pois é. E aí depois a gente passa direitinho pra gente, professora, a gente coloca aqui no Fora da Cachola também, divulgando o curso quando vai começar. A gente vai se organizando, né, Fê, também. Com certeza. Se Deus quiser. E só agradecer, né, Rê? Infelizmente, né, nosso tempo acabou. É sempre muito que bom, rápido. porque a voz também tá... Eu estou me esforçando com a voz. Tô vendo. Mas é sempre muito rápido, porque quando o papo é bom, né, a coisa passa muito rápido. Mas essa é a segunda de muitas outras que a gente vai caminhar aqui. Fique à vontade pelo nosso canal, professora, de divulgar seu trabalho. Se quiser fazer outros momentos de live, quiser usar o nosso canal para essa divulgação, né, do simples, que pode ajudar muitas pessoas, nosso canal está à disposição. E a gente agradece muito. Com certeza. Muito, e professora, o trabalho foi incrível. E professora, só para deixar para o pessoal, nesse @ que eu deixei aqui dos trigramas, o pessoal pode entrar em contato também para uma avaliação, para uma consulta com a senhora também? Pode, porque geralmente, a maioria das... pode, porque geralmente sou eu que acabo respondendo as coisas. Pode sim, normal, pode fazer pergunta, pode ficar à vontade, tá bom? Perfeito, então. Então, já temos próximas, combinadas, então. Meninas, muito obrigada. Obrigada Imagina, mesmo. a gente agradece. Que vocês tenham também se conectado nessa energia tão magnífica que é os trigramas. Né? Obrigadão. Uma excelente semana para todo mundo que esteve aqui com a gente, viu? E não esquece de curtir e compartilhar, né? Não pode esquecer também. E ajuda a divulgar esse conhecimento que é o simples, né? Mas que traz muita coisa, muita informação, muita cura, né? E conhecimento nunca é demais. Beijo, gente. Até semana que vem. Até. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.